eu sempre trabalhei, e a gente que trabalha no sítio, a gente trabalha errado. A gente. Todo bagunçado. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acorde e faça o que tem que fazer. É. 3 horas da manhã, o pai tava acordando e dizendo: acorda que é meio-dia, bora tirar o leite. Nossa. Isso, tá? Então a gente escolheu. Então, aceita e corre atrás. E outra coisa, a gente aguenta um tranco absurdo, porque estava com o mesmo problema que eu comecei, que era várias dores, tomava medicação, não resolvia. E, de fato, a musculação me salvou, né, de ficar aleijado. Tudo isso que a gente vai conquistando aos pouquinhos, é muito importante a gente sempre lembrar de onde a gente veio, até mesmo porque a gente tem uma visão de onde a gente quer chegar. E para isso é muito importante tá afirmado de onde a gente veio, né? E eu comecei, eu sou do sítio, né? De um sítio chamado Macambira, onde poucas pessoas conhecem, né? Mas aqui na região fica pertinho ali da Jurubeba, do Dominador, enfim, né? E eu sou de lá, nasci, criado até os 16 anos. Depois dos 16 eu já saí de casa, mas tudo bem, tá? Não briguei com ninguém em casa. Sempre tive essa vontade, né? Algo a mais, buscar algo a mais. E após isso, né, comecei a trabalhar no supermercado, depois fui professor de informática. Oh, Já dessa eu não sabia. a antiga Microtech, né, eu comecei a fazer cursos lá. E depois disso, isso com uns 17 para 18 anos. Novo. Aquela Aí vontade já de... já tinha vontade, essa fome eu sempre tive, né, de crescer. E tudo que me propunha a fazer, eu tenho essa fome, essa vontade. E aí eu fui para a Microtech fazer aula, né, e de lá o professor me chamou para ser instrutor, né, fazer o teste lá. E aí a gente ficou, só que não era remunerado. Mas eu sempre queria crescer, como todo mundo. Depois disso, como não era remunerado, arrumei um trabalho no supermercado, né, onde tenho minha gratidão eterna por lá. Passei ainda... Eu estudava, né, eu trabalhava só no período da tarde, porque ainda eu fazia ensino médio terceiro ano. Então, eu acordava, né, ia para o trabalho de manhã, né, saía de meio-dia, ia para a escola de 1 hora, saía de 5h20, nem tomava banho, tá? Só chegava, trocava a camisa, porque o mercado precisava que a gente chegasse do lá. fardamento, todo padrão, né? E aí, resumindo, não dava nem tempo, né? Precisava que a gente chegasse lá o mais rápido possível. E aí, onde a gente esticava até 10, 11 horas da noite, né? Depois que fechava o mercado, a gente ainda ficava lá repondo as coisas. E aí, sempre passei esse período, cerca de quase 2 anos. Depois disso, surgiu a oportunidade para mim ir para São Paulo e conhecer lá a tão amada, né, capital do Brasil, onde quebrei a cara. Quebrar a cara num sentido bom. Tá? Experiência. Exatamente. A gente acredita, porque a gente está numa cidade pequena, a gente não consegue crescer. A gente não consegue desenrolar as coisas, não consegue, e lá me mostrou isso. Né? As mesmas dificuldades que eu encontrava lá, eu encontrei aqui também. Que era emprego, que era dificuldade de condução, dificuldade para ir em diversos lugares. Obviamente que lá tem muito mais oportunidades, nem se compara, de fato, né? Mas teve várias dificuldades. E, né, chegando lá, comecei a trabalhar com o marido da minha tia, de freelancer, né, editava vídeos. Hoje eu não sei para onde vai. E depois disso, acabou que a gente passou um período procurando emprego, porque não pagava as contas, né, eu morava de favor, né, morava lá com os meus avós. E depois disso, eu consegui um emprego justamente de professor de informática. Só que quando eu recebi o primeiro salário, quando eu olhei o valor, eu disse, eu vou embora. Vou limpar o bico. Por quê? Valor baixo. Não, porque aqui é melhor, porque não sei o que, não sei o que. Não, até o salário era até melhor do que o daqui, porém o custo de vida era mais alto. Então, Não cobria, não tava dando quase empate. exatamente, empatava, né? Eu ia ajudar, obviamente, porque, né, a gente sempre tem que manter as portas abertas onde a gente anda. E aí, quando eu fiz os cálculos, eu disse, eu vou ficar no empate para sempre? Não. Então, voltei. Por incrível que pareça, quando eu voltei, na mesma semana, com 2 dias, que eu fui fazer a feira com a mãe lá no supermercado onde eu trabalhava, a dona, a proprietária, me chamou de novo. Tá por aqui? Eu disse, tô. Quer trabalhar? Voltar? Volto. Por que não? E sempre tive essa ideia de nunca deixar nenhuma porta fechada. Sempre sair corretamente.
né? E então passei, depois voltei para o caixa, né? Fiquei como atendente de caixa, subi para o escritório, depois já estava fazendo algumas atividades como se fosse um gerente, né? E surgiu a oportunidade de entrar na empresa de telecomunicações, né? Que era o que eu estudava e era o que eu gostava de tecnologia. Até então eu pensava que eu queria entrar numa sala, ficar fechadinho aqui, mexendo no computador, e era isso. Até que Deus dá umas pancadinhas na gente e a gente vai entendendo as coisas. Passei uns 3 anos nessa função de instalador e reparador de internet, de telecomunicações. E, após isso, veio o Covid, né? Deu aquele lockdown e tudo mais. E surgiu a oportunidade que era o que eu queria, que era trabalhar de casa, de boas. Naquela situação, eu digo, é onde eu vou. E eu descobri, eu peguei essa vaga, né? E depois de 2 semanas eu tava brigando com a mulher. Eu tava estressado. Eu tava fazendo coisas que não era do meu feitio. Então, eu entendi que aquilo não era pra mim. Mas a minha vida inteira, desde que eu saí do sítio, eu imaginava na minha cabeça que eu era o cara que ia ficar na frente do computador fazendo alguma coisa, né? E aí foi onde caiu a ficha. Depois disso, pedi para voltar para minha função anterior, mesmo recebendo menos, né? Tinha essa oportunidade de voltar, né? Ainda tinha essa opção. E aí voltei. E aí comecei a fazer instalação no sítio, onde eu já fazia meu papel, trabalhar no sol, enfim. Mas tinha esse contato com gente, né? Fazendo o que gosta. Isso, e eu não percebia, né? Esse período todo, eu não percebia que eu gostava de ter conexões com pessoas, né? De estar conversando, de estar trocando ideia e etc, né? Eu até então eu pensava que minha vida era para ser fechadinho lá. Nossa vida era muito misteriosa, velho. E arretada demais. Exatamente. E depois disso, voltamos, pandemia e tudo mais, surgiu a oportunidade não, né? Surgiu aquela inquietação acredito que todos já passamos por isso, você é empreendedor, Felipe é empreendedor, né? A gente já passou por muitas coisas e tinha aquela falta. Sempre tem aquela falta. E o que é que eu devo fazer, né? E aí, várias madrugadas para entender, para começar. E caiu aí, né, o suplemento que eu gostava de treinar já. Eu já gostava de treinar, já gostava de tomar suplemento, já gostava de fazer algumas coisas da área fitness, né? E tinha dificuldade. Não tinha loja aqui. Algumas pessoas vendem online, ainda hoje vendem online, né? E também a questão dos valores, não tinha marcas para você escolher, tantas opções. E aí, né, só na internet, demorava para chegar, etc, etc. Então eu disse, vou começar a empreender nisso. Então, depois disso, ainda trabalhando na telecomunicação, comecei a fazer isso, que era vendendo só no online, né? Criei o Instagram da Schoolbody. Treinava na R1. Isso. Por isso quando eu vi tu entregando ao pessoal. Exatamente. E aí eu correria. entregava antes de entrar na empresa de telecomunicações e depois também do expediente. E chegou aquele momento do boom, né? Que começou a brigar uma com a outra. Eu tenho lembrança que uma vez eu cheguei lá na loja dele, cheguei estressado, igual tu falou. Bicho, as correrias, a pressão demais. O juiz do cara não aguenta, é bem pequenininho o juiz da gente. Ela pensa que é grandão, mas é só o desejo e a vontade, mas é bem miudinho. Cheguei lá, velho, tudo certo, ó, é assim, 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 assado. Vai chegar o momento, Renan, que tu não vai aguentar. Será, bicho, tudo certo, tu não vai aguentar. Eu lembro disso. Você gosta de fazer muita coisa, Renan, você gosta demais. Mas vai chegar um momento que, infelizmente, mesmo que você goste, mas você vai ter que decidir. Ou faz um, ou faz outro. Porque aí você vai ter o controle da sua vida. Aí pronto, lá pra cá nunca mais esqueci. Aí eu tô tentando organizar, mas vai chegar um momento que eu vou dizer, não, agora tocar o barco só por aqui. Isso é uma escolha de todos os dias, tá? Você escolhe todos os dias as dores que você tem. Felipe escolhe as dores que ele tem. Ele agora tem uma criança, ele escolheu ter, né? Então, ele vai ter dores que ele não tinha quando era só ele e a esposa. Da mesma forma, se eu for solteiro, eu não vou ter as dores de casado. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber e a, inclusive, reclamar menos, né? Muitas situações nas nossas vidas, a gente se frustra por não dar um zoom out, né? Não parar. Peraí, essa situação aqui, por exemplo, estou com vários boletos atrasando essa semana. Um exemplo simples de quem é empreendedor, que vende produto, acontece.
Certo, tem os boletos pesados. Tá, o que é que eu tenho que fazer? Ah, aí, poxa, aqui tem um monte de boleto, que não sei o quê, que tá fraco e etc. Certo, mas tu não pediu? Você pediu, né? É aquela velha história, né, de quem pede Suportar o chuva. processo, né? Exatamente. E aí quando você entende que você tem essas determinadas situações que acontecem nas nossas vidas, são escolhas nossas. Então a gente escolheu. Então, aceita e corre atrás. E outra coisa, a gente aguenta um tranco absurdo. Muita gente às vezes acaba desistindo porque não, tá difícil, não é porque tá ruim, não é porque A, B. Então, quando a gente tem um propósito na frente, né, a gente consegue suportar o processo. Então, se a gente tiver algo na frente, a gente consegue suportar todas as dores. Olha daí. Voltando lá pro teu início. Tu saiu do sítio com 16 anos. Isso. Tu já foi morar sozinho, pá? Já, quando eu vim pra rua, né, eu tinha um tio, tenho, né, esse tio, ele tava no quartel, ele já tinha uma casa alugada com outra pessoa, com um colega, né, de trabalho. E aí eu fui justamente morar com ele, né. E aí, como ele era meu tio, eu ajudava, né, na verdade quem ajudava eram meus pais, né, eles arcavam, ajudavam um pouco, né, e aí foi onde eu saí da Microtech, da antiga Microtech, e fui para o mercado. Por quê? Porque eu queria ter ter o dinheiro meu e ser autônomo, de fato, né? Então eu fui morar com meu tio e aí acabava ajudando ele em algumas coisas também. Aí ele chegava mais tarde que eu fazia almoço, janta, café, alguma coisa assim, né? Então a gente sempre se ajudava. Depois disso, ele saiu do quartel, ele foi morar em Belo Jardim e aí acabou que eu segui minha vida, né? E é isso. Mas aí quando ele foi pra Belo Jardim, tu continuou morando onde? Justamente na casa que a gente Na era, mesma casa. na mesma casa, isso. Eu quem fiquei, digamos, tomando de conta, né? Assumi o aluguel e aí rachei com os outros meninos que estavam na casa, na residência, e a gente dividia as contas. Aí tu tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha de 17 para 17, porque eu tava fazendo terceiro ano, 17 para 18. Tu não chegou a servir o quartel, não? Não, porque quando eu fui para São Paulo, eu tinha me alistado aqui, né? Tinha dado entrada. E aí eu cheguei lá, eles pediram para mim me apresentar lá. E quando eu, quando eu cheguei, no dia que era para mim estar me apresentando, indo fazer a avaliação, né? Física e etc., eu estava viajando para cá. E aí quando cheguei aqui, o que aconteceu, quando eu cheguei, fui na junta militar e aí eles me informaram que eu já estava pré-dispensado. Na outra semana, quando eu fui de novo, eles já está dispensado, aqui sua reservista, vida que segue. E aí, pau na Tem cara máquina. de policial, tem um porte policial, não tem? Já é. Na Ciosaki. Assim, Osaka. Na Ciosaki. Bancada. Ô, Odair, me diz uma coisa. Tu é filho único? Não. Não, eu tenho uma irmã mais nova que eu, né? Aí somos 2 filhos. O Jodaí tá com quantos anos? Hoje eu tô com 28. 28. Não, novo, tá um porto de primeira muda. Cara Começando. novo todo. Começando. É. Jodaí, aí quando foi que o treino entrou na tua vida? Tá. O treino começou. Já desde os 16 ou mais pra frente? Sim, sim. Por quê? O que acontece? O treino entrou na minha vida por conta de uma necessidade, né? Eu passei a minha vida trabalhando no sítio e aconteceu uma situação que foi bem, bem ruim, né? Eu tenho desvio, né, na coluna, tenho escápula alada, que é esse osso que é a escápula que faz esse movimento, ele está um pouco mais afastado. É como se a musculatura não conseguisse puxar ele para dentro. Aí se chama escápula alada. Por esse motivo, eu sempre trabalhei, e a gente que trabalha no sítio, a gente trabalha errado. A gente Todo bagunçado. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acorde e faça o que tem que fazer. É. 3 horas da manhã, o pai tava acordando e dizendo, acorda que é meio-dia, bora tirar leite, é isso, tá? E numa dessas situações, justamente de tirar leite, acredito com uns 12 para 13 anos, é mais ou menos essa faixa etária, eu fui arriar um bezerro, né? Quem sabe aqui como arria um bezerro, pega o filho da vaca, amarra na mão dela, né? Só que era um bezerro grande, já graúdo já. Então o que aconteceu? Eu dei um nó na corda para puxar para amarrar no estaca. E aí o que acontece? A corda rompe.
E aí eu vou e caio em cima Do tamborito, não. não, do coxo, né? Na cocheira. quina, mesmo na quina. Tem aqueles ferros que amarram o boi. Argola. As argolas. E aí minhas costas bateu lá. E desde então eu não tenho saúde, digamos assim, na lombar. Isso tu com 16? Não, aí eu 12. tinha 12 para 13 Ah, anos. novo. Não. Tipo, passou, não, toma o quê? Toma diclofenaco e descansa um pouquinho. Ah, esse infantil naquele tempo tava bom demais, mas pronto. E aí a Tomar o gente, leite da hora ali. enfim, e não procurou e a gente, Relaxou, sossegou, aí o tempo passou. enfim, a gente do sítio, bateu, doeu, Não, levanta. Isso daí não é levanta nada, que não. sara, levanta que sara. E foi isso. Aí, depois que, aí eu comecei a sentir dores, Porra. sempre, né, com uns 14 para 15. Nesse período, antes de ir para Microtec, enfim. E aí abriu essa, a gente foi para um médico e o médico disse, olha, você tem que fazer ou natação ou então musculação. Por quê? Sua musculatura está fraca e aí a sua coluna está em um S. Se você não fortalecer essa musculatura, você vai se prejudicar muito. E aí foi onde eu comecei isso em 2017. Os primeiros relatos que eu comecei a academia foi em 2017 e nesse período eu estudava ainda, né? Aí estudava, tava no mercado já, tava em transição para ir pro mercado e treinava, trabalhava e estudava, né? Então esse foi o cenário até eu conhecer a musculação, depois parei. Quando eu entrei na empresa de telecomunicações eu já não aguentava mais o trampo, porque carregava os fardos e na telecomunicações trabalhava com escadas, escada de 20 quilos, outras coisas. Acabou que a gente não conseguiu manter, eu não consegui manter a academia, né? Então parei. Pra quê? Pra sofrer mais, né? E depois aí acabei voltando justamente porque estava com o mesmo problema que eu comecei, que era várias dores, tomava medicação, não resolvia. E de fato, a musculação me salvou, né, de ficar aleijado. E hoje como é que tá? Hoje eu tô fazendo musculação, sempre fiz, assim, né, sempre mantenho fazendo, nem que seja pelo menos 4 dias na semana. Adicionei algumas outras coisas. Essa semana passada adicionei aí o jiu-jitsu, né? Porque tava com... Ainda eu sinto, mesmo fazendo musculação, ainda eu sinto Ia alguns perguntar agora. pontos gatilhos, né? Que são pontos na nossa musculatura que eles sempre ficam inflamando. E eu tenho um ponto gatilho na lombar e ponto gatilho no meu ombro, puxando pro trapézio. Por causa disso, eu não consigo... Na musculação, não conseguiu ser suficiente. Consigo recuperar, consigo fortalecer algumas coisas, mas outras não. Fiz pilates, né, outra coisa maravilhosa também, quem puder fazer inclusive, né, que me ajudou muito. E algumas pessoas comentaram que o jiu-jitsu era muito bom também, porque fortalece muito o core da gente, né? O core, pessoal, é essa musculatura que liga o nosso abdômen, né, e e coluna, tá? Então, a gente com o core forte, a gente tem uma sustentação muito boa. E no jiu-jitsu, ele tem esse trabalho muito grande, dessa mobilidade e tudo mais. Depois que eu comecei a fazer, já deu uma melhorada boa. Cada um esporte melhor do que o outro, né? Assim, Exatamente. E aí, tô começando, tô aprendendo. a forma que você tem pra viver hoje em dia, você tem várias coisas. Se você quiser mesmo, Sim, né? Você fica bem estabilizado aí de fato, e saudável. desse jeito. Ô, daí, aí conta pra gente como foi também a criação da Schoolbody. Tá. E aí, voltando lá pra criação da Schoolbody, algumas manhãs, né, de madrugadas sem dormir, para justamente descobrir o nome, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou vender, ou se eu vou vender um serviço, mas eu não sabia nada. Então, eu comecei naquilo que eu tinha domínio, né? Então, vendo vídeos, eu já entendia para que eram as coisas, e aí eu comecei comprando, né? A grande dor da gente, quando começa, é justamente comprava da internet um volume maior, até acho que uns 3 meses eu consegui uma distribuidora, né? E aí começou as coisas engatarem. E sem dinheiro, acho que a história no limite de cheque especial, história no limite de cartão de História crédito. é assim. Sempre é dificultoso pro começo pra todo mundo, velho. O famoso all-in. Se eu não vendesse, eu não pagava. E se eu não pagasse, quebrava e eu ficava com o nome sujo. Eu acredito que 98% de quem empreende começa desse jeito, né? E aí, até uma dica, né, para quem quer empreender,
comece naquilo que você já tem domínio, tá? Porque quando você tem domínio sobre a situação, domínio sobre aquilo que você quer vender, por exemplo, né? Então você consegue escalar um pouquinho mais rápido, tá? Não ter tanta dor de cabeça. Quando chegou a famosa situação do qual é que eu vou pegar. Nesse tempo eu comecei a estudar de novo, né? Por conta. Comecei a ler livros. O livro que me fez abrir a empresa, né, foi Escolha o Seu Difícil, do Rick Chester. Um livro sensacional. Escolha o seu difícil. Ele dá 10 exemplos pra gente, né? E toda situação ele dá exatamente isso, né? Tudo que você escolher, você vai ter dificuldades. Então, escolha o que é que você quer. A estabilidade não existe. Eu trabalho numa empresa, certo? Ela pode quebrar. O governo... eu trabalho para o governo. A gente vê o quanto é instável o governo que a gente tem, e fora até mesmo de outros países que são, né, bem desenvolvidos. Então, não há estabilidade. Quando você entender isso, o game muda. E teve umas situações bem interessantes, né, que são o seguinte. Na empresa de telecomunicações que eu trabalhei, eu sempre quis crescer. E todo mundo já sabia disso, né, que eu queria, era aquele cara com sangue no olho. Sempre fui. E queria subir. Por que eu entrei lá? Porque eles disseram assim, olha, tu pode chegar aqui. Um dos sócios dessa empresa, ele foi técnico. Aí quando eu vi aquele cara falando que ele já foi técnico, eu digo, eu quero ser esse cara. E aí eu vou galgar, né, na minha cabeça. Passei por várias seletivas na empresa onde eu trabalhava. No primeiro ano eu já queria entrar. E aí tomei aquela pancada, né? A empresa é muito séria, né? E aí me situou e disse, olha, você não tem capacidade nisso, nisso e nisso. Tá bom. Mas isso foi amadurecendo. Exatamente. Todos os nãos, eu sou o resultado de todos os nãos que eu tomei na minha vida. A vida da gente é isso aí. De todos os nãos. Eu acreditava 100% que eu era para ser sócio daquela empresa. Se você não tiver fé em você, quem é que vai ter? Exatamente. Acredite em você. E passou-se um ano. Eu sei que eu passei, acho que umas 5 seletivas. Todos para cargos que demandavam a liderança, tá? Então eu comecei a fazer, com um ano depois, apareceu a vaga de novo. Aí eu disse, eu vou de novo. Aí me disseram, daí você, porque era aqui Lagido, né? Daí você não tem comunicação com todos os técnicos. Você não tem... você é uma pessoa fechada com as outras pessoas. Então, você precisa melhorar isso. Eu melhorei. É mais uma situação. A segunda vez. Terceira vez. Peguei, abriu de novo essa vaga. E isso já estava um pouco mais perto, né, de eu, de fato, empreender. Saiu de novo a oportunidade. Fui de novo. Disse, olha, daí, tu precisa... eu não me dava bem com o técnico daqui. Hoje sou, graças a Deus, um parceiraço, né? E disse, olha, tu não se dá bem ainda com todo mundo. O que é que eu devo fazer? E aí eu fui. E precisei buscar livros para eu entender o que é que eu estava errado. Por quê? Porque na minha cabeça eu queria aquilo, eu era uma pessoa eufórica, querendo chegar lá, só que eu não tinha o respeito das pessoas. Mas agora eu quero. Aí ficou esse desafio, velho. Exato. Eu quero. Entenda uma pessoa que chegou na empresa. Esse cara quer. Entendi. Só que aí tem um cara que tem 20 anos lá. Aí o cara diz, ó, tu quer me passar. Na cabeça, né? Obviamente. Eu não tinha, graças a Deus, nunca tive maldade nenhuma. Dizer, não é porque eu quero ser melhor. Não, é porque eu almejava aquele espaço. E sempre almejei. Né? E isso é o famoso ego da gente. Eu queria, de fato, entender um pouquinho mais, porque eu buscava saber mais, né, de certa forma, digamos assim, né, de que as outras pessoas. E aí eu meio que eu não respeitava, de certa forma, a experiência daquela pessoa. Na verdade, não é que eu não respeitava, é que a pessoa não enxergava isso. E aí eu tive que eliminar o meu ego. De dizer, tá certo, me ensina. Mesmo já sabendo. Me ensina. Apareceu outra oportunidade. Minha esposa disse. E aí foi justamente nisso que estava acontecendo. Alô, Renata. Estava acontecendo isso. E surgiu a vaga de supervisor.
Eu entrei de novo. Minha esposa disse, se eu fosse você, eu não botava mais. Porque isso não é pra você. Escutem suas esposas. Mas, nesse momento, foi muito crucial. E aí, entrou outra pessoa, né? Na mesma semana, eles já fizeram a seleção seletiva. Entrou a outra pessoa. E aí, essa pessoa era, de fato, uma pessoa que era melhor do que eu, tá? Em todos os termos técnicos. Essa pessoa já tinha funções a mais, já tinha exercido em outras empresas funções de liderança. Então, eu disse, beleza. Essa pessoa, de fato, eu já conseguia enxergar isso. Isso é bom. Já mostra a maturidade que você já tá. Isso, mas Reconhecer. graças às pancadas. Exato. E aí eu disse, não, beleza. Certinho, não tem problema nenhum. O rapaz saiu com 1 mês ou foi 1 mês e meio do cargo. Tomou. Aí, Receba aí. receba. Aí, não, ele pediu. Ele pediu pra sair. Ele pediu pra sair. Pra função que eu queria. Entendi. Aí eu disse, é agora. Agora não tem mais ninguém mais Não tem pra onde capacitado. correr mais. É meu. É meu, é meu, é meu. Só que vi aquela pulguinha. E aí lembra que eu tinha falado que começou a conflitar? Uhum. As vendas estavam um pouco melhor. Eu já estava começando, poxa, eu tenho que priorizar aqui as vendas, porque senão não vai dar para pagar os boletos. Eu estou tendo mais demandas, eu vou começar a implicar no meu trabalho. E eu não queria isso. Impactar no meu, né? O que é que aconteceu? Fui para o homem lá de cima. Deus, se tiver de ser essa vaga minha, que o Senhor me oriente e que aconteça, que seja de fato. A melhor coisa é pedir discernimento a ele. Exatamente. ao Criador. Sempre que vocês estiverem em um momento de sim ou não, a melhor coisa é pedir orientação, né? E aí eu já estava mais conectado também, né? Eu estava, de fato, né, vivendo um pouco mais espiritualizado. E aí foi a situação que eu pedi, Deus, que seja feita a tua vontade. Se for para mim virar supervisor dessa empresa, que venha o sim, né? Caso não, pode vir o não, que eu já sei o que é que eu devo fazer. E aí foi o que eu fiz. Pedi orientação. Na mesma semana, acontece o quê? Vem a supervisora, a gerente, né? Que começou comigo e falou, inclusive chorando, disse, daí não foi tu que foi escolhido. Só que aquilo me deu uma paz. Mais uma vez. Mas você estava grato pelo decorrer que você fez, velho. Exatamente. E aí eu entendi que aquilo não era pra mim. Entendeu? Então, veja só, eu comecei do sítio pensando que eu ia ficar na sala. Não foi. Comecei a querer ser supervisor e gerente de uma empresa. Não foi. Para tudo isso, todos esses nãos, para me direcionar para abrir minha empresa. E depois que eu já tinha isso na cabeça, eu fiquei pensando, com 2 semaninhas, porra, onde é que seria um lugar legal aqui na cidade para ter ponto. Eu disse, poxa, isso aqui, na época era uma vidraçaria lá. Aí eu disse, poxa, esse lugar aqui seria maravilhoso. É o melhor ponto aqui pra mim. Esse aqui era o ponto ideal, meu Deus do céu. Enfim. E passava lá. Passava. Depois disso. Teve um sábado que não abriram. Aí eu achei estranho. Aí depois teve aí na segunda não abriram. Achei estranho. Aí tem coisa. Aí depois na semana abriram. Uns dias. Aí no outro sábado não abriram. Aí eu disse, eu vou perguntar. E aí foi onde eu chamei a mulher, né, a dona. Pedi informação a outras pessoas, onde era a dona, quem era a pessoa. E aí cheguei lá. E ela disse, olha, saiu. Não tem ninguém agora. Aí eu, tá bom, então eu vou querer. Na segunda, isso era no sábado de tarde. Na segunda eu venho fazer o pagamento pra você. Tá certo? Tá certo. Deu aquele negócio. Vai pagar logo. Tu não tá com dinheiro? Tu tá com dinheiro em casa. Eu não tenho em casa. Cheguei lá.